Olá, tudo bem? Bom, eu espero de coração que você esteja bem diante de todo esse problema, toda a gravidade desse problema que nós estamos vivendo, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Estou usando essa máscara aqui para lembrar para você que se você tiver que sair da sua casa, sair aí, tiver que ir para algum lugar, por favor, não esqueça desse artigo aqui, ó, de luxo dentro de uma pandemia que nós estamos vivendo. Bom, estou em casa, não preciso usar isso aqui porque eu tenho buscado muito, levado muito a sério essa questão de manter o distanciamento social, porque eu sei, a ciência nos mostra, nos diz, nos ensina que o distanciamento social é a única maneira que nós... Única não, né? É uma das principais maneiras, já que nós não temos vacina suficiente para aplicar na população e o mundo todo está buscando por vacina. Então eu sei que o distanciamento social, o uso de máscara, a higienização frequente das mãos, elas podem realmente nos ajudar e fazer uma diferença entre estar bem e estar mal. Fica aqui então, no início dessa aula, esse meu recadinho para você aqui, que esse momento é muito sério. Não brinque com esse momento que nós estamos vivendo. Bom, gente, hoje nós estamos inaugurando uma nova maneira aqui, de fazer uma aula. Por quê? Porque hoje eu vou juntar duas disciplinas numa aula só. Então a gente vai falar hoje de história e nós vamos falar de filosofia. E isso só é possível porque você tem um professor que dá aula para você de história e de filosofia ao mesmo tempo. E é por isso que eu vou aproveitar essa coisa tão inusitada de ter duas disciplinas numa mesma sala e nós vamos falar então de história e vamos falar de filosofia. Bom, e claro, eu espero que você assista essa aula, porque dá um trabalhão gigante. Você não imagina o trabalho que dá gravar, montar uma aula, fazer isso aqui, depois editar tudo isso para que você não assista. Não faz isso, hein? Estou acreditando e confiando que você vai assistir essa aula, tá certo? Bom, então nós vamos começar então falando um pouquinho de filosofia. Para falar de filosofia, bom, eu te apresento aqui o mapa do mundo. Então, esse aqui é o Mapa Mundo, nós estamos aqui no Brasil e para falar de filosofia a gente vai ter que atravessar o oceano e vir aqui para o continente europeu. E aqui no continente europeu, eu tenho o continente europeu aqui também, eu preparei para você aqui, para que você saiba do que a gente está falando, de ponta cabeça não dá. Nós estamos falando do continente onde abriga os países Alemanha, Portugal, Inglaterra e a Grécia. Lá na Grécia, é aqui, tem um mapinha da Grécia aqui também para te apresentar. Deixa eu ficar aqui do lado. Agora você está me vendo e está vendo o mapa da Grécia. Bom, é aqui na Grécia aqui onde tudo teria começado, a filosofia ocidental teria tido início. E isso aconteceu por volta de 600 anos antes de Cristo nascer. 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes da Era Comum. Tá? Então essa é a maneira mais correta hoje de falar, mas é isso, 600 anos antes de Jesus, então alguns pensadores, eles inauguraram uma nova forma de ver e compreender o mundo. Quem são eles? Bom, esses caras, eles ficaram conhecidos como os filósofos. E é esses caras, então, que inauguram essa nova maneira de se ver e se pensar o mundo. Bom, e essa nova maneira de ver e compreender o mundo ficou conhecida como tal da filosofia. Então aqui você tem aqui a palavra filosofia, que é uma palavra, deixa eu ver onde que eu fico melhor aqui, para aqui, pronto, para que você possa me ver e aí ver também o papel. A palavra filosofia, ela é formada de duas palavras, né? Na palavra grega, pela palavra philo e pela palavra sofia. E aí nesse papel aqui você acompanha comigo o significado de philo, que é amor, sentimento de amizade, de amor, e sofia, que é o conhecimento. Então, a palavra filósofo, ele então seria então aquele
que ama a sabedoria, aquele que tem sabedoria, aquele que deseja conhecer, aquele que deseja saber. Então isso seria o filósofo. Esse é o cara que inventou, há 600 anos antes de Jesus nascer, essa nova maneira de ver e compreender o mundo. Tá compreendendo? Tá difícil? Bom, então esses caras, esses filósofos, é claro que eu não tenho nenhuma fotografia para mostrar deles aqui para você, né? Porque, claro, naquela época não tinha um celular como esse chique aqui que eu tô gravando essa aula para você. Mas eu tenho aqui, por exemplo, uma escultura do que seria o primeiro filósofo. Ele, Tales de Mileto. Ele então teria sido o primeiro filósofo que teria então inaugurado essa nova maneira de ver e compreender o mundo. Mas por que uma nova maneira de ver e compreender o mundo? Vou te dizer agora. Uma coisa que Bom, alguém que já está assistindo essa aula aqui talvez já deve ter lido ou talvez já deve assistir um filme chamado Percy Jackson. Percy Jackson. Então, esse filme, esse livro, fala a respeito do quê? Fala a respeito da mitologia grega. E a mitologia grega, na verdade, era o sistema de crenças dos gregos antigos, lá da antiguidade, né? Então, como eles compreendiam e eles viam o mundo, eles compreendiam e viam o mundo através desses mitos, através desses deuses e dessas deusas que formavam, então, o sistema de crenças lá dos antigos gregos. Então, a foto de Zeus, aqui, foto de Zeus, o deus dos raios, aqui uma outra foto aqui de um outro deus, tá? Mas a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente dessa aula. Por enquanto fica aqui só a figura aqui de Zeus, eu e Zeus. Então o Zeus era o maioral dos deuses do Olimpo. Então como é que os gregos, antes dos filósofos, eles compreendiam o mundo? Eles compreendiam o mundo através da mitologia, dos contos, dos mitos que explicavam a origem do universo, a origem do mundo, a origem do ser humano, a origem de como o ser humano ele conseguiu conquistar o fogo, enfim. Eles tinham explicação para todas as coisas e essas explicações eles encontravam aonde? Na mitologia. Bom, então antes dos filósofos, os gregos então interpretavam, conheciam o mundo através então dos seus mitos. Então você conhece Zeus? Conhece, deve ter já ouvido falar muito sobre Zeus, o deus dos raios, o deus do Olimpo. E aqui eu tenho um outro deus aqui na minha mão, ele, tá vendo? Tem o mar aqui, então você sabe o nome desse deus aqui? Se você falou Poseidon, você está correto. E se você falou Netuno, você também está correto, porque Netuno é o nome de Poseidon em latim. Poseidon é em grego e Netuno é em latim, o deus dos mares. Bom, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, também aqui nessa deusa. Bom, essa aqui é Afrodite, a deusa do amor. Já ouviu falar? Em latim, o nome dela é Vênus. A deusa Vênus. E aí, você já ouviu falar de camisinha de Vênus, né? Então, a camisinha do amor, porque essa aqui é a deusa do amor, Vênus ou Afrodite. E aqui também nós temos a deusa Atena, a deusa da sabedoria. E ela está com essas armaduras na mão aqui também porque ela também é a deusa da guerra, mas no sentido mais da diplomacia, da sabedoria, do conhecimento, enfim. Bom, os gregos, então, eles, antes dos filósofos, conheciam o mundo através dos seus mitos, através da mitologia. Conheciam, quando eu quero falar que conheciam, eles compreendiam, era a maneira deles entenderem todo o mundo que cercava eles. Só que em 600 anos antes de Jesus nascer, chegaram então os filósofos. E aí eu te mostrei, né, então aquilo que seria o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Então esses caras eles começam a tentar explicar e conhecer e saber sobre o mundo de uma outra maneira que não fosse uma maneira então que não usasse a mitologia, que explicasse o mundo de uma maneira racional. Pera, não, tá, tudo bem, mas eu não quero saber se Zeus, como é que Zeus... Porque eles pensaram, não, Zeus é um mito. É uma mitologia. A gente quer compreender mesmo como é que o mundo e todas as coisas que há no mundo surgiram, da onde que se originou. Então eles buscavam uma explicação que fosse uma explicação racional, que fosse uma explicação dada pela racionalidade.
Então, como eu estava dizendo, esse aqui é Tales de Mileto. Bom, claro, Tales de Mileto fez isso sozinho? Não, imagina, tinha outras pessoas ao mesmo tempo pensando com eles a respeito de como explicar a origem do universo e como essas coisas surgiram de uma maneira que não fosse aquela que passava pela explicação da mitologia ou pela explicação dos mitos. Quer um outro nome? E você já deve ter ouvido falar sobre ele, Pitágoras. Você deve ter ouvido falar por eles porque a gente aprende um teorema em matemática que é o teorema de Pitágoras. E também nós temos o teorema de Tales, que também ele era não só filósofo, mas era também um matemático. Então essas pessoas não eram simplesmente, o filósofo é aquele que fica olhando para as estrelas, enfim, não. Eles eram conhecedores, eles eram pesquisadores e eles amavam o quê? Eles amavam o conhecimento. E é por isso que eles são chamados então de filósofos. Filósofo, filo, amor, filósofo, aquele filósofo, aquele que tem amor pelo conhecimento, aquele que ama o conhecimento. Filosofia, amor ao conhecimento. Eles observavam a natureza e através das suas observações eles criavam as suas teorias. Eu falei para vocês que Tales era um matemático, assim como Pitágoras era um matemático também. E além de ser matemático, eles eram astrônomos. Eles buscavam o conhecimento em todas as áreas. Então hoje a filosofia ela tem uma área específica de conhecimento que é o conhecimento que é a busca para entender o pensamento humano. Né? A filosofia, a disciplina de filosofia, busca conhecer o pensamento humano ao longo de toda a história. Por exemplo, como os gregos, né? Esses gregos aqui pensavam e a maneira deles pensarem, como isso nos influencia até os dias de hoje. Então, o filósofo é só os gregos antigos? Mano, imagina, existem filósofos hoje em dia. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar do professor Mário Cortella. Já ouviu falar do professor Mário Cortella? Já ouviu falar do professor Clóvis de Barros? Ou do Zé Marilena Chauí, que são filósofos hoje da nossa contemporaneidade, que estão vivos hoje, e eles então prestam esse serviço enorme à humanidade, que é tentar compreender o pensamento humano, e não só isso, como nós seres humanos nos relacionamos entre nós mesmos e nos relacionamos com todas as coisas que a vida nos impõe. Filosofia é uma disciplina muito importante para que a gente possa compreender e entender o nosso lugar dentro desse universo. E esses gregos aqui antigos, como Tales de Mileto, estavam tentando compreender qual era o lugar e qual era o papel dele dentro do universo, o sentido, o motivo da existência humana e de todas as coisas. Esses filósofos eram chamados de filósofos da física porque eles buscavam num elemento da natureza a origem de todas as coisas. Por exemplo, então alguns filósofos acreditavam que, por exemplo, a origem das coisas só podia estar na onde? Na água. Outros pensavam que a origem das coisas estava no elemento terra e no ar ou no elemento fogo. Então, é claro que esses filósofos, eles não tinham um consenso dentro de todas das suas teorias a respeito da formação e da origem do universo. Mas muitas coisas que eles escreveram, você pode ter certeza que fazem total sentido até os dias de hoje. Entender esses filósofos, estudar esses filósofos é algo muito importante. Importante? Será que é mesmo? Sim, é muito importante por quê? Porque essa maneira que nós temos de pensar e compreender o mundo, de entender o mundo, ela só nos é possível por conta dessa maneira como os gregos, eles começaram a ver o mundo. Tá? Então eles buscavam o quê? Uma explicação que fosse uma explicação racional de compreender o mundo. E isso para nós faz uma diferença gigantesca. Quer um exemplo? Um exemplo que eu vou te dar a respeito do momento que a gente está vivendo. Vacina. Você acha que da onde que vem a possibilidade da gente criar uma vacina, do ser humano criar uma vacina que combate um vírus? Um vírus que eu vou dizer para você que é quase que impossível vê-lo, né? Você tem que ter um microscópio super potente para que você possa analisar um vírus, né? Para que você possa conseguir ver um vírus, né? Então imagina que tudo isso, para que você possa, dentro de um laboratório, analisar um vírus de maneira que você possa desenvolver uma vacina para o vírus, isso só acontece, meu caro, minha cara aluna, por conta desses caras que tentaram compreender o mundo que fosse de uma maneira que não fosse uma maneira religiosa de compreender o mundo, que fosse através
através dessa racionalidade. Então, se hoje eu tenho essa possibilidade de estar aqui falando com você através dessa tecnologia, que é uma aula que foi gravada no smartphone e que depois de gravada foi editada e depois subiu para o YouTube, e você está aí nessa plataforma, nessa rede social que é o YouTube, dentro da internet, tudo isso se dá por conta desses caras que lá, 600 anos antes de Jesus, começaram a tentar compreender o mundo de uma maneira que não fosse a maneira religiosa, que não fosse a maneira mitológica, como os gregos estavam acostumados a fazer. Bom, quando a gente fala do panteão de deuses e deusas gregas, a gente está falando de uma mitologia, né, que na maior parte das vezes ela é dada através da oralidade. As pessoas falavam a respeito dos mitos, elas contavam os contos, os mitos que envolviam esses deuses e essas deusas. Só que em outras civilizações, muitas vezes se desenvolveu não só isso, se desenvolveu uma coisa que era, né, a escrita. Eles escreveram e deram o nome desses livros, esses livros tiveram então a classificação de livros sagrados. Bom, eu estou falando isso e eu tenho aqui do meu lado um livro que é dito, que você olha, você já vê o nome aqui, você vai concordar que esse livro tem uma caracterização, tem uma classificação, melhor dizendo, como um livro sagrado. Eu estou falando aqui desse livro aqui, que é a Bíblia. E teve outros povos que buscaram explicação de como toda a natureza, como o universo havia sido criado e como o ser humano havia sido criado. Então o homem sempre teve essa curiosidade de saber do que são feitas as estrelas. Então o primeiro capítulo da sua Bíblia, ele trata do que? Da origem. A origem. Se você ver lá o primeiro capítulo, o primeiro versículo da Bíblia está escrito: porque no princípio Deus criou o céu e a terra. Né? Então lá no primeiro capítulo está dizendo como é que Deus começou a criar esse mundo. Então isso na verdade era uma busca dos seres humanos na tentativa de compreender o mundo, de entender o mundo. Só que a gente está falando da Bíblia. A Bíblia, esse Velho Testamento, Gênesis, foi escrito por alguém, por um povo. Né? E esse povo tinha essa visão de que existia um Deus lá no céu, que... não sei, no céu, né? Porque quando fala assim, no primeiro capítulo, fala que Deus criou os céus e a terra. Bom, enfim, Deus estava em algum lugar e aí então ele teria criado o céu e a terra. Isso é uma explicação de um povo. Qual povo é esse? É o povo hebreu. Povo hebreu. Só que existem no mundo outros livros que contam, que narram como outros deuses tinham criado o mundo. Você que já ouviu falar de mitologia grega, talvez por conta de Hollywood, talvez por conta do cinema, você já tenha ouvido falar também de Odin e de Thor. Odin e Thor são deuses de um outro povo, de uma outra mitologia, que é a mitologia dos países mais ao norte da Europa. Então eles tinham lá também as suas crenças de como Odin, que estava andando na praia com seus irmãos deuses, ele se deparou com um pedaço de madeira, e desse pedaço de madeira, Odin então teria esculpido o primeiro homem, que deu o nome de Ask. Esse primeiro homem, então, ele teria sido criação de Odin. Então veja, os mitos de criação, eles são diversos. Bom, para dar exemplo disso, eu vou contar para você, né, dessa questão da narrativa, além de Odin, que eu já falei para você, eu vou falar um pouquinho a respeito de como, né, Zeus, então, teria incumbido Prometeu e Ptolomeu, dois irmãos, dois titãs, criar o mundo e todas as coisas que nele há. Isso é um mito grego. E nesse mito grego, então, enquanto Ptolomeu criava todos os seres e dava a eles todos os poderes, como garras, força, velocidade ao leão, dentes fortes, enfim, uma força... enquanto isso, Prometeu estava lá esculpindo no barro quem? O ser humano, o homem. O homem, estava esculpindo o homem lá, e quando ele acabou de esculpir o homem, deu vida ao homem, ele não tinha mais recursos para dar ao homem. Por quê? Porque Ptolomeu tinha usado todas as forças, né, e dado para os outros seres. E então Prometeu, ele foi até Zeus e disse: eu preciso de alguma coisa que ajude o homem a se defender, dê a ele força. Então eu vim pedir aqui, Zeus, grandiosíssimo Zeus, eu vim aqui pedir o fogo do Olimpo. E Zeus negou o fogo do Olimpo.
né? Então, porque Prometeu acreditava que se o homem tivesse domínio do fogo, ele poderia então ter uma força, essa força que ele não tinha garras, ele não tinha dentes fortes, ele, enfim, ele não tinha, corria com velocidade como o leão. Então ele acreditava, Prometeu acreditava que ele, se desse ao homem um fogo, o homem poderia se defender. Zeus nega. Diz, não, Prometeu, não adianta, você não vai levar o fogo do Olimpo. Bom, e aí então Prometeu faz algo... Prometeu rouba o fogo do Olimpo. De que maneira? Ele sobe num monte muito alto com uma crava e ele espera o sol passar por ali e ele estica a crava para o sol e rouba o fogo do sol, fogo do mensageiro sol. E aí então ele entrega o fogo do Olimpo, né? Que então o fogo do sol é o fogo do Olimpo. Ele entrega esse fogo para o homem. E assim o homem então domina o fogo. Então esse mito conta então, esse mito conta para os gregos então veem que a criação do homem tem a ver com Prometeu. Que esse mito, né, de Prometeu, ele conta, né, que esse mito conta então como é que Zeus criou o homem, e não só isso, não como Prometeu criou o homem, né, criou todas as coisas, e como o homem chegou a ter então o domínio do fogo. Você sabe, né, que esse negócio de fazer fogo não foi tão fácil para nós, seres humanos, aprender a dominar essa arte de fazer o fogo, né? Fazer o fogo é uma coisa muito complicada. Ah, complicada nada, professor. A gente tem um isqueiro ou tem um fósforo, a gente acende uma vela, etc e tal. A gente está falando disso hoje. Agora eu quero que você volte lá no tempo, antes do isqueiro, antes do fósforo, porque tudo isso faz parte da criação da mente humana, da evolução do conhecimento humano. Entendeu? Então a gente está falando, né, de pessoas, desses filósofos, que eles então buscavam o quê? Compreender e conhecer as coisas. E esse conhecimento humano só veio através da filosofia? Não, a gente faz cultura. Ah, que palavra interessante, agora a gente vai começar a entrar em história. Então a gente faz cultura. Então a gente faz cultura desde quando que a gente faz cultura? Bah, vou te mostrar aqui a imagem de um carinha que teria vivido então há 1 milhão de anos atrás. Está aqui, esse cara aqui. Esse cara aqui é o Homo erectus. Bom, esse cara aqui viveu há aproximadamente há 1 milhão e 800 mil anos atrás e teria sobrevivido, a sua espécie teria sobrevivido até 400 mil anos atrás. Então esse cara aqui é o Homo erectus. Segundo os antropólogos, esse cara aqui ele teria conseguido dominar o fogo, o Homo erectus. Bom, mas quem disse isso? Está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Por que não está na Bíblia? Porque a Bíblia, meu caro, é uma explicação religiosa. E quando eu te apresento esse cara aqui... Bom, e quando eu te apresento esse cara aqui, eu estou te apresentando o Homo de Neandertal. Parece com a gente? Parece mais do que esse aqui? Esse cara aqui parece mais do que esse aqui? Bom, é que esse cara aqui viveu primeiro e depois foi evoluindo, chegou aqui na aparência desse aqui. Esse aqui é o Homo de Neandertal. E esse Homo de Neandertal, ele viveu junto com esse cara aqui. Esse cara aqui, você reconhece ele? Bom, esse aqui somos nós, é o Homo sapiens. Bom, e esse Homo sapiens, quando ele já chegou no mundo, já havia uma cultura de se dominar o fogo. Então é claro que assim, era todo mundo que sabia fazer fogo? Bom, é claro que é um conhecimento que se espalhou pela humanidade, então as pessoas elas tinham técnicas, as tribos, povos tinham técnicas diferentes de como fazer o fogo. Mas durante grande parte do tempo da humanidade, dos hominídeos, os homens aproveitavam o fogo que eles resgatavam da natureza. De que maneira? Bom, caiu um raio numa árvore, incendiava uma floresta, eles retiravam uma chama e depois mantinham essa chama acesa. E aí depois é claro que eles desenvolveram técnicas para fazer o fogo a partir deles. E claro, essas técnicas ficaram apuradas, de maneira que eles controlavam pequenos incêndios em pequenas áreas da floresta, não só para caçar, mas depois também para plantar quando se desenvolveu a agricultura. Meu, isso é o quê? Cultura. Então, ao longo do tempo da nossa humanidade, o que a gente produz enquanto conhecimento, a gente coloca isso dentro do quê? De uma bolsa chamada cultura. Cultura é tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer desde quando a gente
desceu da árvore, começou a andar numa posição ereta e a partir daí começou a desenvolver o que? A linguagem que foi cada vez mais se apurando até chegar nesse momento que eu estou aqui falando com você em português e você consegue compreender tudo aquilo que eu estou dizendo. Compreender. Talvez assim, claro, eu espero que isso, tudo que eu estou falando para você, esteja causando em você aí pensamentos a respeito do que é essa tal de cultura que nós produzimos ao longo da história. Bom, quando eu falo de cultura, eu vou mostrar aqui para você. Eu acho que você já deve ter ouvido falar de pintura rupestre. Já ouviu falar de pintura rupestre, Mayara? A Mayara aqui, minha filha, está aqui na frente aqui assistindo a aula. Então, quando a gente fala de pintura rupestre, a gente está falando das pinturas nas cavernas, que foram feitas pelos homens das cavernas. Que homem das cavernas? Esse aqui que eu já mostrei para você. Esse cara aqui, ele entrava nas cavernas e eles faziam essas pinturas aqui. Me dá essa outra pintura aí, Mayara, por favor. Que foi feita também por homens, por Homo sapiens, que viveram há 10 mil anos atrás. Esses caras que pintaram esse bisão aqui, eles pintaram numa caverna chamada Altamira. Altamira é uma caverna que fica na onde? Que fica na Espanha. E essa pintura aqui dessas mãos aqui, né? Essas mãos aqui foram pintadas no lugar aqui pertinho da gente. Eu tô falando pertinho porque a Espanha fica tipo uns 10 mil quilômetros de distância da gente. Aqui eu tô falando da Argentina, e na La Cueva de los Manos. Sim, a cova, a caverna das mãos. Então essa pintura teria sido feita por volta de 9 mil anos atrás por os índios que viviam aqui na Argentina. Bom, e esses aqui teriam pintado, os povos que pintaram em Altamira, teriam pintado esse bisão aqui por volta de 14 mil anos atrás. Esses caras, eles entravam dentro das cavernas, eles faziam andaimes. E não só faziam andaimes, eles desenvolveram sistemas de lamparinas. Os caras pegavam lá, faziam uma tigelinha e eles utilizavam o que? Gordura animal. Essa gordura animal mantinha o fogo aceso. Então eles podiam, então, dentro das cavernas, fazer essas obras de arte. Será que eu tenho mais aqui obra de arte de uma pintura da caverna? Não, não tenho mais nenhuma. Bom, mas isso é uma coisa que você pode aí digitar no seu Google e falar assim, pintura rupestre. Você vai se deparar com umas coisas que você fala, meu Deus, a gente está falando de algo que foi feito há 15, 16 mil anos atrás pelos homens das cavernas. Você dizer uma coisa? Diga lá, Mayara quer falar uma coisa. Tem um vídeo que aparece algumas pinturas da caverna e tem um animal assim que parecia ser o rei dos monstros, coisa e tal. Como é que era o nome daquele bicho lá? O Senhor das Feras. A Mayara tá falando de uma pintura rupestre que aparece, eu não tenho ela aqui agora, mas eu vou editando, eu vou... tá aqui, pão, tá aqui do lado. Aí, editando, a gente consegue. Essa pintura aqui, ela teria sido feita, ela foi feita numa caverna na França, que chama a Caverna dos Três Irmãos, em francês, Les Trois Frères. Les Trois Frères tem essa pintura que seria então o que para os paleontólogos teria sido a primeira imagem de uma divindade. E essa divindade teria sido cultuada pelos homens da Europa por volta de 15 mil anos atrás. Isso faz parte da nossa história enquanto humanidade. Isso faz parte de que nós carregamos enquanto cultura. Por que, professor? Eu nunca vi esse senhor das feras. Não, porque na cultura também está uma coisa que a cultura também abarca uma coisa que nós chamamos de religião. E a religião é aquilo que é a busca também por o homem compreender e entender quem ele é e como as coisas surgiram. Porque a gente está falando, a gente hoje, eu e você, tá? A gente olha para o céu e a gente fala, nossa, olha para as estrelas. Você sabe do que são feitas as estrelas? Existe uma maneira, e os cientistas eles sabem do que são feitas as estrelas, quanto tempo vive uma estrela. Existe uma classificação se a estrela é aquela que vai durar 10 milhões, 10 bilhões, enfim. Então hoje tudo isso a gente sabe por conta do quê? Por conta desse conhecimento acumulado da humanidade ao longo da sua própria história. Veja, imagina
que é claro, a gente está falando lá dos homens da caverna, que eles faziam andaimes dentro das cavernas para poderem pintar, eles tinham lá um sistema eles faziam misturas de tinta, usavam sangue de animal, usavam areia, usavam tipos de argila para poder fazer determinadas cores para poder pintar nessas cavernas. E essas cavernas, elas eram utilizadas para quê? Para cerimônias espirituais religiosas. Então essas cavernas não eram moradia para esses homens. Esses homens não moravam nessas cavernas. Essas cavernas eram lugares de rituais. E esses rituais, o que buscavam os homens quando eles buscavam seus rituais? Era a compreensão de si mesmo e a compreensão do universo. O ser humano, há muito tempo atrás, ele olha para o céu, olha para o sol, olha para a lua, olha para as árvores, olha para o rio, vê tudo isso na sua materialidade, mas ele pergunta, se não foi eu quem fiz, quem é que foi que fez? Então, nessa busca por compreender como as coisas elas surgiram, ele busca o que então? A religião. E aí ele cria sistemas de crenças que vão dizer para ele que alguém ou um ser superior criou todas essas coisas. E isso não é só na sua religião, que você que é cristão e acredita na Bíblia. Se você pegar outros livros ou se você pegar contos, mitos de outras populações, por exemplo, os índios brasileiros, eles não escreviam, mas os índios brasileiros acreditavam em deuses, por exemplo, em Nhanderu. Para os tupis, Nhanderu seria aquele Deus que criou todas as coisas. Então veja, existiam outros povos, por exemplo, que acreditavam em outros deuses. E aí eu vou te mostrar uma coisa incrível. Bom, então eu vou te mostrar algo incrível. Você já deve ter visto essa imagem em algum filme ou no seu livro de história, né? Essa imagem aqui é uma imagem muito comum nos livros de história. São as pirâmides do Egito, Mayara. São as pirâmides do Egito. Eu já vi no filme do Bingo e Holly que eles foram procurar alguma coisa que eu não me lembro que tinha esse senhor aí. Ah, esse senhor aqui é a Esfinge. Então tem a ver com a civilização do Egito. O Egito foi então uma das civilizações mais antigas da nossa humanidade. Civilização? Sim, civilização. Por que civilização? Porque quando a gente está falando lá dos homens da caverna, não é que esses caras eles não tinham cultura, eles produziam cultura, claro que produziam, eles pintavam nas cavernas, eles criavam instrumentos de som, faziam flautas com osso, faziam tambores com couro de animais, eles faziam música, faziam arte e por isso também faziam religião. Mas só que isso ao longo do tempo vai evoluindo de uma maneira que esses caras que pintaram lá nas cavernas são os mesmos caras, quer dizer, a mesma espécie de seres humanos que construíram essa maravilha aqui. Meu caro aluno, minha cara aluna, não tinha guindaste, não tinha trator, não tinha nada que pudesse levantar essas pedras, tipo 5.000 toneladas o peso de uma pedra, levar essas pedras ao alto dessas pirâmides. É claro que eles desenvolveram, esses seres humanos desenvolveram técnicas e estratégia para que isso acontecesse. A não ser que você acredite em levitação. Acredita? Bom, eu não. Eu não acredito. Eu acredito que esses seres humanos, eles desenvolveram técnicas muito apuradas. Mas será que é só no Egito que existiu povos que pudessem criar pirâmides? Vou te mostrar uma coisa aqui, meu querido. Aqui eu tenho uma foto linda, maravilhosa dessa pirâmide aqui. Essa pirâmide aqui fica no México, na península de Yucatán. E lá nós temos essa pirâmide aqui que tenha sido construída por volta do século IX, ou seja, há mais de 1000 anos atrás. E essa pirâmide fica no México. Como eu estava dizendo, o México é um país da América, né? Fica na América Central. Então você tinha povos que eram os maias, e foram os maias que construíram essas pirâmides aqui. Você já deve ter ouvido falar dos Incas. Os Incas foram povos que construíram cidades nas montanhas, nas cordilheiras dos Andes. Então isso também é uma civilização, uma grande civilização. Esse conceito de civilização que tenha nascido então lá na Crescente Fértil, lá no Egito, lá na Babilônia, na Mesopotâmia, né? E a Mesopotâmia seria o lugar onde Deus teria criado o Jardim do Éden, segundo o relato que está aqui na Bíblia, que Deus teria criado um lugar que era o Jardim do Éden, e lá no Jardim do Éden, então, ele teria posto Adão e Eva. Esse Jardim do Éden, ele ficava, então, entre os rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. É justamente entre esses rios
encontra aí a civilização da Babilônia, que teria sido as civilizações mais antigas da nossa humanidade. E foi dentro dessa civilização que se desenvolveu algo que é muito importante para a nossa história, a escrita. Foi lá que teriam se desenvolvidas as primeiras formas de se escrever as coisas. Até antes disso, veja, os seres humanos, eles pintavam lá nas cavernas, mas eles não escreviam. E é por isso que a gente não consegue saber o que esses homens na caverna, eles pensavam a respeito das suas divindades, porque não podemos, as ideias, o que estava na cabeça deles, não são fossilizadas. A gente encontra fóssil de pincel, eles usavam pincel de crina, de cavalo e outros animais para fazer os pincéis com os quais eles pintavam as tintas que eles faziam a partir de elementos que eles encontravam na natureza. Incrível, né? Maravilhoso. A história da humanidade, ela é repleta dessas coisas de construção de conhecimento. E essa construção de conhecimento, esse conjunto de conhecimento que ao longo da nossa história humana nós chamamos de cultura. Então, veja, claro que existe uma cultura humana, uma cultura planetária, uma cultura, e existe também a cultura regional. Por exemplo, nós brasileiros, eu estava dizendo para você aqui que nós somos, a maior parte do povo brasileiro tem uma cultura religiosa que tem como um livro sagrado a Bíblia. Será que é assim no mundo inteiro? Não. Por exemplo, eu estava falando para você no começo dessa aula que eu estava usando uma camisa aqui de um deus. Esse deus aqui é o deus... Shiva. Exatamente, Mayara, é o deus Shiva. Esse deus Shiva é um deus cultuado na Índia, pelo hinduísmo. A religião da Índia é o hinduísmo. Imagina que se, ao invés de termos sido colonizados pelos portugueses, imagina se nós tivéssemos sido colonizados pelos indianos. Imagina se os indianos, há 500 anos atrás, tivessem saído da Índia com navios e tivessem aportado aqui na costa do Brasil, onde eles encontrariam os índios. Se esses indianos tivessem conquistado o território brasileiro, tivessem conquistado os índios, tivessem imposto a eles a cultura indiana, hoje nós não teríamos o Pai Nosso como a oração principal do nosso credo cristão. Aliás, a gente não seria cristão. A gente provavelmente, se isso tivesse acontecido no nosso processo histórico, ao invés de rezar o Pai Nosso, nós teríamos entoando, enquanto oração, um mantra para Shiva. Om Triyamya Kamya Jamai Sogandhan por Shivardhanam Kurvar Kururiyavam Dana Purcho Mokshiyama Muritat. Aí você vai me perguntar se eu sou shivaísta. Não, eu não sou shivaísta. Eu tenho muitos aspectos da cultura do hinduísmo que eu acho muito interessante, muito bacana. E só é possível de eu conhecer justamente por conta desse processo de globalização que a gente vê hoje no mundo todo, né? Então a gente conhece um pouco aspectos da cultura, né, de Shiva, né, Lord Shiva. Ó, veja aqui. Shiva é um deus que lá no hinduísmo eles têm uma trindade. Como aqui também no cristianismo, né, nós temos uma trindade, que é Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Lá a trindade para os hindus é Shiva, Brahma e Vishnu. Então cada um desses deuses tem a sua função e tem a sua peculiaridade dentro da criação, dentro da preservação e dentro da transformação do mundo. Então Shiva é o deus da transformação, é ele que faz as coisas estarem em movimento. Enquanto Brahma é o deus da criação. E Vishnu é o deus, então, da manutenção, aquele que mantém, aquele que ajuda a manter. Então veja, isso é a tríade, né, de divindades hindus, do hinduísmo. Então isso é um tipo de cultura, é uma forma de cultura? Sim, é uma forma de cultura que nasceu inclusive antes do cristianismo. Você sabia disso? Bom, são aspectos da cultura hinduísta e que se por acaso, como eu disse, se no nosso processo histórico a gente tivesse sido colonizado pelos esses indianos, nós estaríamos familiarizados a essas crenças. Como nós fomos colonizados por portugueses, e o caso, você já percebeu, nós estamos falando aqui nessa aula em que língua? Na língua portuguesa. Então essa língua portuguesa é uma herança cultural.
tá? É uma herança que vem através da cultura. Então essa cultura que foi imposta para os índios e também imposta para aqueles que foram trazidos aqui para o continente americano para serem escravizados. De quem eu estou falando? Exatamente, estou falando dos africanos. Bom, voltando agora à filosofia, eu quero agora falar um pouquinho, né, a respeito dessa questão do conhecimento que veio através dos filósofos pré-socráticos, esses filósofos então da natureza, os filósofos da physis, que buscavam uma outra explicação que não fosse uma explicação mítica, mas que fosse uma explicação racional para a origem das coisas, para o sentido das coisas e para a formação e origem do universo. Bom, esses caras inauguraram uma maneira de pensar, por quê? Porque através do conhecimento eles foram buscando a explicação das coisas. E se, por exemplo, hoje eu estou aqui falando para você dentro dessa internet, é porque essa nova maneira de pensar e compreender o mundo, ela foi inaugurada por esses filósofos. É claro que ao longo, depois desses filósofos, muita coisa foi aprimorada para que chegássemos aonde nós estamos. E esse processo todo é o processo da história humana. Né? E aí assim, se diz então que a partir da construção dessas civilizações, o homem se tornou civilizado, né? Que nós somos civilizados. E essa civilização, eu prefiro dizer que essa possibilidade de construção da própria cultura, né, nos possibilitou chegarmos aonde a gente está. Bom, e ao longo de todo esse nosso processo histórico, então tudo que nós acumulamos enquanto conhecimento, isso veio através então dessa formação e dessa própria construção, desse complexo, né, desse construto que é a cultura. Então aí, nessa questão de cultura, embarca o quê? Embarca a religião, embarca o próprio idioma, tudo os símbolos, tudo que a gente usa para se comunicar e tudo que a gente usa para compreender o mundo que nós vivemos. Parece que mas isso é tão natural, tão normal, mas a gente tem que olhar com um olhar de estranhamento para essas coisas, porque essas coisas elas não caíram do céu. E tudo isso é uma construção da cultura, da atividade humana. Tudo isso é uma construção da atividade humana. Quando eu mostro para você, por exemplo, uma pirâmide como essa, quando eu mostro para você um desenho de caverna como este aqui, ou quando eu mostro para você, por exemplo, um livro, né, escrito para a compreensão disso, tudo isso faz parte da construção humana que é a cultura. E aqui eu tenho um livro que explica a origem de todas as coisas através de uma maneira religiosa. E aqui, desse lado aqui, eu tenho um outro livro. Qual é o nome desse livro? A Origem das Espécies, Charles Darwin. Quem é esse tal de Charles Darwin? Mayara, cadê o Charles Darwin? Aquele barbudo, aquele senhor de barba branca. Me ajuda aqui a achar o Charles Darwin. Ah, achei. Aqui, o Charles, põe o peso em cima do papel para não voar, filha, por favor. Aqui, esse cara aqui, esse senhorzinho simpático aqui, viveu no século XIX. Há 150 anos atrás, ele escreveu essa teoria aqui, que é a origem da espécie. E através da teoria dele, a teoria desse cara, Charles Darwin, que é a teoria mais aceita a respeito da origem das espécies no nosso planeta. Claro que é uma visão totalmente diferente dessa aqui, que essa aqui é uma visão criacionista, que um ser superior teria criado todas as coisas. Essa é a explicação que a Bíblia nos traz enquanto livro religioso dos cristãos. Só existe esse livro religioso? Não! Esses caras aqui que acreditam em Shiva, eles escreveram um livro chamado Vedas, e os Vedas foram escritos antes que a Bíblia. E existiram outros livros que, por exemplo, foram escritos antes da Bíblia, que são livros religiosos, que têm, inclusive, histórias que estão aqui na Bíblia. Por exemplo, a história de Noé, da Arca de Noé e do dilúvio, tem outros livros que contam essa mesma história que foram escritos antes que a Bíblia. Agora, esse cara aqui, no século XIX, ele escreve esse livro aqui e a maneira como... E a sua teoria, aquilo que ele escreve a respeito, é hoje dentro da ciência aquilo que é mais aceita para que a gente compreenda o que a gente é, como a gente chegou até aqui e o que nós somos em relação de espécie humana e também das outras espécies que habitam esse planeta.
Esse cara aqui, ele escreve sobre as espécies, mas tem outros caras, por exemplo, um cara chamado Isaac Newton. Isaac Newton foi um cientista que pesquisou a respeito do sistema, de todo o sistema solar e das leis do universo. E essas leis as teorias a respeito das leis do universo, ele pôde provar através dos seus cálculos matemáticos, através de todas as suas experiências. E isso, claro, mudou a compreensão que a gente tinha do mundo, porque antes de Newton, antes de Galileu, antes desses pesquisadores, as pessoas acreditavam que o mundo não era redondo, mas muitas vezes as pessoas acreditavam que o mundo era plano assim, e que todos, céu, lua, estrelas ficavam girando ao redor desse planeta plano que seria o centro do universo. Hoje a gente sabe que o nosso planeta ele é redondo, ele gira em torno de si mesmo, e ao mesmo tempo que gira em torno de si mesmo, ele gira em torno do Sol. E tudo isso esse conhecimento se dá através do quê? Desse conhecimento que foi acumulado dentro da nossa história humana, que nós chamamos também de cultura. Apesar de toda essa cultura, de todo esse conhecimento, de tudo isso, nós, filósofos, quando nós estudamos a filosofia, nos mostra que apesar de todo o conhecimento que a gente adquiriu ao longo de toda a nossa história, da nossa epopeia humana, nós somos ainda capazes de atos de barbárie e selvageria. E a prova do que eu estou falando aqui para você está aqui, na figura desse cara aqui. E é um cara que eu vou te dar como exemplo. Adolf Hitler. Por causa desse cara aqui, milhares de pessoas foram mortas, vítimas de uma guerra sangrenta no ideal que esse cara tinha aqui de uma raça pura, de uma raça superior, de uma crença que a raça alemã fosse uma raça superior e que por isso poderia subjugar as demais. Um alemão que tinha umas crenças muito erradas, umas ideias muito erradas a respeito de humanidade, e por conta dessas crenças ele levou muitas pessoas a morrerem, inclusive os alemães, porque ele levou a Alemanha para uma guerra. Guerra contra quem? Contra muitos países, uma guerra contra muitos países, e ele particularmente fez uma guerra contra os judeus, e ele não gostava dos judeus, porque ele acreditava que os judeus eram os culpados pela situação econômica e política que vivia a Europa na década de 30 do século XX. Para encerrar essa aula aqui, eu quero deixar aqui um trabalhinho para você fazer, que é uma pesquisa a respeito de civilização e barbárie. Eu quero que você pesquise o que é civilização, o que é barbárie e o que é cultura. Eu quero que você traga o significado dessas três coisas para que a gente possa dar continuidade na semana que vem nessa aula. Então lembrando, essa aula é de história e de filosofia. Então essa tarefa é tanto para filosofia e tanto para história. Então quando você faz aquela história, você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Os ditados populares, eles representam muito a respeito da nossa cultura, da nossa construção cultural, por exemplo, regional, né? Então, claro que tem ditados que a gente fala aqui no Brasil, que se a gente fosse para outro país, por exemplo, se a gente falasse para essas pessoas, elas não entenderiam o que a gente quer dizer. Então são coisas das diferenças culturais que existem entre um povo, entre um país e outra coisa. O idioma, por exemplo, é uma diferença cultural. Se você for para a Alemanha, por exemplo, se você não souber falar alemão, vai ficar um tanto complicado para você se comunicar lá. O português e o alemão são línguas muito diferentes, muito diferentes. Bom, se cuidem, gratidão pela atenção, fiquem bem e se for sair de casa, não se esqueça, saia de casa sempre muito protegido. Isso aí, use máscara, higienize sempre as mãos, mantenha o distanciamento social, porque o que nós estamos vivendo é um momento bastante complicado dentro da nossa história humana, tá bom? Fique bem e é isso aí. Na próxima semana a gente se vê. Forte abraço.